Olá, tudo bem? Atenção, ogros, cavalos, jumentos, arrogantes, ignorantes, preguiçosos, que não gostam de trabalho, insensíveis, desumanos, fanfarrões, adúlteros, acomodados, sem noção. Quando eu falei de ogro, não é ogro igual o Shrek não, porque o Shrek até que é um ogro legal, cuida bem da esposa dele. Estou falando de ogro mesmo, mulherengos, viciados em pornografia, que não pode ver um rabo de saia. É com você que eu estou falando. Talvez você não se encaixe em todas essas classificações, em todos esses atributos. Talvez você não seja tão ruim, tão cocô do cavalo do bandido dessa forma. Mas talvez alguns desses pontos podem se encaixar muito bem com você. Ou seja, talvez a carapuça sirva para você também. E não acabou não. Irresponsável, que não assume o papel de pai, não assume o papel de marido, não sabe cuidar de uma mulher, não sabe amar uma mulher, tem na cabeça que amar uma mulher está relacionado a sexo, a questão física, e não emocional e espiritual, não assume o seu lugar de sacerdote, não impõe a moral com amor, acha que impor moral é ser machão, né? Ser aquele cara que dá ordem, que manda, não ajuda numa louça, não toca em nada da casa, tem aquele pensamento arcaico, sabe? Velho, ultrapassado, de que eu já faço minha parte, trabalho, dou comida, dou casa, isso até cachorro tem, cadela tem. Casa e comida até cadela tem, e às vezes melhor do que muita mulher, porque você vai lá e limpa a casa da cadela, dá comidinha para a cachorra e a sua esposa. Sabe, Deus te fez homem, mas tem muito homem que não sabe ser homem. Ser homem não é ser machão, não é viver com arrogância, não é viver gritando, dando ordens. Ser homem é saber honrar a posição que Deus te colocou, é tomar conta, é fazer dessa mulher uma princesa, é cuidar dela, é proteger a família, é amparar, é atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, é não permitir o pecado dentro do seu lar, ao invés de você mesmo começar a abrir porta, espaço, brecha para o capeta entrar na sua casa. Quem deveria estar defendendo, muitas das vezes é quem mais está escancarando as portas para Satanás, como aquilo que eu já falei anteriormente, na pornografia, olhando para a mulher, flertando o tempo todo. Atenção, toma vergonha, você é casado, você assumiu um compromisso, assume o que você tem no meio da sua cabeça, no meio do seu lar, no centro da sua casa. Assume o que Deus colocou para você assumir. Deixa de ser esse, sabe? Para com isso. Você é homem ou não é? Repito, ser homem não é ser do sexo masculino. Ser homem, que eu estou falando no sentido de tomar uma postura de homem. É ser verdadeiramente um homem para sua mulher. O homem que ela precisa, o homem que ela sonha, o homem que ela almeja. Talvez lá atrás você até foi mais ou menos aquele príncipe que ela esperava. Agora você virou um sapo. Então, o que é ser homem? Ser homem é cuidar. Ser homem é zelar pela família. Ser homem é orientar os filhos. Ser homem é ajudar a cuidar da casa. Ser homem, sim, é trabalhar fora, mas também cuidar das crianças de forma a educá-las e não ficar jogando só para cima da mãe o papel que é seu, de orientação, de explicar, de ensinar, de gerar maturidade conforme o tempo certo da criança. E quando chega na adolescência e na juventude, saber se impor, ainda que de forma amorosa, mas se impor como o dono da casa. Não permitir que os filhos estejam abusando da sua esposa, estejam tirando onda com a cara da mãe. Você é o pai, quem tem que defender ela é você. E se você não faz isso, você tem sido
parte desses atributos, desses apelidos, dessas classificações que eu coloquei lá atrás. Sim, você também faz parte desses nomes. Tá pensando que é só o marido do lado? Tá pensando que é só aquele homem que tá usando droga lá? Toma vergonha, assume o teu papel, pelo amor de Deus. É muito homem vagabundo, é muito homem parado, acomodado, é muito homem ogro, é muito homem ignorante, é muito homem sem noção, é muito homem que já deixou de ser príncipe, há muito tempo. Cuidado, hein? Você pode estar correndo um risco de o verdadeiro príncipe aparecer de novo para ela. E ainda não acabou. Tem também o mão de vaca, o pão duro, aquele que não quer cooperar com uma escova para a esposa, aquele que, tudo bem, às vezes você não tem condição de pagar, dá o seu jeito, aprenda a fazer escova então e faça você em casa. Né? Chama uma amiga, um amigo que sabe fazer. O que não pode acontecer é você deixar a sua mulher sem direito a um tratamento e depois ficar reclamando que ela está assim, que ela está assado. Até o papel de cuidar do corpo da sua esposa, da aparência da sua esposa, da autoestima da sua esposa, também é teu. Você é o cabeça da mulher, você é o cabeça da casa, você é o sacerdote. Cadê? Vamos assumir? Vai assumir ou não vai? Vai continuar nessa acomodação, largando prato, sapato, mulher toalha molhada, mulher desleixada de qualquer jeito? Quantas vezes você vai precisar ouvir falar sobre essas coisas para tomar uma posição? Eu repito, toma vergonha nessa cara, vira homem com H, homem de verdade, homem que assume as suas responsabilidades, que faz acontecer dentro da casa aquilo que a palavra de Deus diz que é sua responsabilidade. Efésios capítulo 5, vai estudar, vai mergulhar, vai ler, passa um mês inteiro tentando entender para ver se entra nessa tua cabeça dura o que Deus tem para você lá. Sai dessa fraqueza, sai dessa vergonha, sai dessa acomodação, esse papel que você assumiu de só estar em casa ou chegar em casa, mas não realmente compartilhar da casa, não viver esposa, não viver filho, não viver filha, não viver papel de marido. Sai dessa sem vergonhice, toma vergonha, vai fazer o teu papel, homem. Fica aí deixando só para sua esposa orar, só para sua esposa jejuar, é só ela que tem que ficar colocando louvor e se santificando. Ei, o sacerdote é você! É você quem tem que fazer. É você quem tem que atrair a presença de Deus. É você que tem que chorar, adorar, invocar a presença de Deus, levantar um jejum pela sua mulher, levantar um jejum pelos seus filhos, levantar um jejum pela sua casa, se santificar, ser um verdadeiro homem de Deus e não sem vergonha como muitos têm sido. Desculpa se não é para você que eu tô falando, tá bom? Desculpa, fica chateado comigo não. Mas se for com você, outra vez, toma vergonha! Não tem emprego? Vai vender bala no sinal. Não tem dinheiro? Faz o dinheiro aparecer. Faz o dinheiro acontecer com honestidade, sabe? Com garra, com força. Não dá para levar a esposa no melhor restaurante da cidade? Leva ela na pracinha, no lugar mais bonitinho que der. Vai comer a batata de Marechal, uma pipoca. Não dá para comer uma multidão de comida japonesa? Compra 5, 6 para cada um, paga R$1 ali em cada um, leva para sua casa, faz uma arrumaçãozinha bonita lá na sala. Quanto tempo você não tem uma atitude romântica? Não sei como que essas mulheres aturam esse tipo de homem. Homem irromântico, homem arrogante, homem atrasado, homem arcaico, homem no tempo das cavernas. O problema não está na roça, o problema está aqui na cidade grande. É aqui que a gente encontra os vagabundos, é aqui que a gente encontra aqueles que dizem não consigo, não consigo, aparece o emprego, ele nega porque é pouco demais para ele. Prefere viver na miséria, prefere deixar a mulher sem fazer uma unha, sem conseguir comprar um esmalte às vezes, nem para fazer um em casa. Toma vergonha na tua cara, homem. Vai ser homem de verdade, pelo amor de Deus. É isso aí. Não é mais do que a sua obrigação colocar comida dentro de casa.
Não é mais do que a sua obrigação pagar a conta de luz, sabe? Não ser um safado e colocar gato, não ser um ladrão sem vergonha e colocar gato na luz. Não é mais do que a sua obrigação pagar a água, sabe? Pagar as contas da internet, se você tiver, da televisão, fazer a compra para dentro de casa. Isso aí não é mais do que obrigação de homem nenhum. Isso daí você tem que fazer mesmo. Você casou para assumir esse papel, então assuma. Mas como falei, isso não é mais do que a sua obrigação. Isso é o alicerce, é o básico dos básicos. Fazer o seu papel de supridor, de protetor, é o básico dos básicos. Eu não estou falando sobre isso, não. Isso daí a gente não deveria nem estar falando. Se tem um homem que precisa ouvir que ele tem que trabalhar, que ele tem que pagar as contas, que ele não tem que ficar cobrando da esposa que ela pague uma parte, não sei o quê. Se tem homem ainda assim, ei, desperta! Desperta que você pode perder a sua esposa qualquer hora para outra, porque na verdade, com uma atitude dessa, você merece perder a sua esposa. Eu não apoio divórcio, eu não apoio separação, mas merecer, não vou mentir não, você merece sim, tá merecendo. Mas o que eu tô falando é sobre ser romântico, mas o que eu tô falando é sobre amar de verdade, é proteger de verdade, é cuidar de verdade, é fazer essa mulher feliz, é fazer ela se sentir amada, preciosa, é levantar a autoestima da mulher, é fazer uma economia, ainda que tudo esteja muito difícil, levantar o seu potinho, para que nem que sejam 2 diárias somente, você conseguir ir para uma pousada gostosa, com um cafezinho da manhã, tudo pago, para honrar essa mulher por todo o tempo que ela te aturou. Você sabe que uma pousada, às vezes para 2 diárias, você consegue por aí por R$ 160, e eu vi isso essa semana. No mês de junho de 2020, eu vi uma pousada boa a R$ 160, 2 diárias. Você talvez não esteja nem procurando porque você deixou de ser romântico há muito tempo. Você deixou de ser aquele homem que cuida, que levanta a mulher, que levanta a autoestima dela, que deixa ela realmente como rainha, como princesa, para ser esse cara que chega do trabalho, fedorento, joga o sapato pro lado, senta no sofá e, como muitas das vezes, alguns ainda não querem sexo antes de tomar banho. Isso é um porco, isso é um sem vergonha, isso é um sem noção. Toma vergonha nessa tua cara, eu repito pela 4ª ou 5ª vez. Vai virar um homem de verdade. Repito de novo, homem de verdade não é arrogância, não é machismo, não é. Homem de verdade é o homem que sabe amar. Leve flores, leve chocolate, mas leve também carinho, leve respeito, leve palavras mansas, leve elogio, agradeça por tudo que ela tem feito, saiba dizer obrigado. Às vezes tem homem que eu já conversei que diz que tem vergonha de agir com essa forma com a mulher. Você tem que ter vergonha de não agir, de não dizer obrigado por aquela comida maravilhosa que ela fez, pela casa limpinha que ela deixou para te receber, pela roupa nova que ela comprou para ficar mais bonita para você. Agradeça. Até depois de algumas relações sexuais, diga muito obrigado, meu amor, você foi maravilhosa, foi gostoso demais. Aprenda a agradecer, deixa de ser ogro. Tem homem que já não consegue relação sexual com a esposa há muito tempo, mas eu vou te falar, se eu fosse mulher de um homem desse tipo, eu também não entregava nada não, eu também não dava nada não, sabe por quê? Não merece, e a mulher não tem nem prazer em se deitar com um homem desse, que não toma uma atitude verdadeira de homem, que fica acomodado, que é arrogante, que acha que colocar comida e pagar as contas é ser homem. Isso daí é papel que você devia assumir, como eu já falei, básico dos básicos. Quer aprender a ser um homem de verdade? Não estou falando sobre músculo, não estou falando sobre voz alta, não estou falando sobre arrogância, porque isso não é ser homem, não. Isso é ser... Desculpa a palavra. Asno. Burro, jumento, cavalo, ogro. Isso não é ser homem. Quer aprender a ser homem de verdade? Vai para a Bíblia. A Bíblia fala sobre um verdadeiro homem. Vai ler Cantares de Salomão com a sua esposa. Vai ver quem é o rei e o que ele faz, o que ele fala, como ele trata. Vai aprender a ser homem com a Bíblia. Não tem manual melhor para você aprender a ser homem do que as Sagradas Escrituras. Não é só em Cantares, não. Como eu já falei, tem lá em Gálatas e muitas outras referências que eu posso estar lançando por aí. Tá bom? Para você entender que Deus quer que você seja esse tipo de homem. Deus não está interessado no machão, no bruto, no forte, no musculoso. Isso daí é porcaria nenhuma para Deus. Repito, porcaria nenhuma para Deus. Está ofendido? Você precisa se ofender mesmo para ver se você faz alguma coisa e muda. Para ver se a gente para de receber
tanta reclamação das mulheres com esse tipo de homem ignorante, com esse tipo de homem áspero nas palavras, com esse tipo de homem que recebeu do pai e acha que tem que repetir. Se você não gostava do que o seu pai fazia com a sua mãe, por que você está repetindo, homem? Pô, vai lá, vai estudar a Bíblia, vai pegar, compra um livro, ou então pega emprestado sobre, eu vou te dar uma dica de um livro bom, Um Homem Exemplar, anota aí o nome do livro, vai ler. Agora não lê só não, pratica. Ah, você tem preguiça de ler? Se vira! Se vira! Que preguiça é essa? Levanta desse sofá, tira a bunda dessa cadeira, sai dessa cama, barbudo, descabelado, com roupa rasgada. Não entendo como é que tem mulher que ainda consegue ficar com homem assim. E repito, eu sou totalmente contra o divórcio, hein? Totalmente contra, mas é complicado permanecer com uma maresia dessa. Cruz credo. Ame, se dê, se doe, se dedique a adquirir o hábito que você não tem. É muito difícil para você elogiar? Se vira, varão. Dá seu jeito. Força, aprende, treina. É difícil para você dizer eu te amo todo dia, dar beijinho, fazer carinhos e elogios? Dá seu jeito. Ou você é um homem de Deus e não é. Ou você é ogro, ou você é o que a Bíblia diz que você precisa ser. O homem romântico, Cantares de Salomão, o sacerdote que cuida, que abraça, que guarda, que protege, que eleva, que tem prazer em abençoar essa mulher, que joga a autoestima dela lá para cima, que faz com que ela seja feliz. Você não vai nem precisar pedir para ela namorar com você. Ela vai te desejar. A sedução não está só nos seus músculos, apesar que um barrigão murcho não ajuda ninguém não, as pelancas caídas não ajuda ninguém não. Mas não está nisso não, sabe? A sedução está em ser um verdadeiro cavaleiro, em ser um verdadeiro sacerdote. Isso seduz a sua esposa e é o que você precisa fazer todo dia. Seduzir ela com amor, seduzir ela com serviço, seduzir ela com romantismo, com elogio, com agradecimento, com ajuda dentro de casa, dentro do possível. Eu sei que você trabalha, que chega cansado. Não estou dizendo que você tem que fazer o papel de dentro de casa. O que eu estou dizendo é que você precisa ser um homem amoroso, que com as suas atitudes você mostra para ela que você está interessado em amá-la, interessado em fazê-la se sentir aquela rainha, aquela princesa que talvez um dia você tenha chamado ela e há muito tempo você já não faz. Por isso ela não está se sentindo assim. Por isso muitas mulheres não se aprontam como uma verdadeira princesa. Por isso muitas mulheres não têm interesse nenhum em seduzir. Porque seduzir um homem desse, vou te falar, ninguém quer. Muito homem porcalhão por aí. Muito homem porcalhão. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando as palavras escrituras. Mas eu precisei trazer para uma linguagem que aqueles que têm a cabeça dura, a cabeça fechada demais, consigam entender. Sabe, eu precisei falar a língua do ogro, para o ogro ver se consegue, ou do sapo, para o sapo ver se consegue voltar a ser príncipe novamente. Porque tem homem que não adianta você pegar lá Provérbios, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, pode falar as palavras de Deus, ele não entende. Sabe, ele está travado, ele está bloqueado. Ele se acostumou com aquele negócio de trabalhar, chegar em casa, sentar no sofá, assistir televisão, tomar o banho, quando toma, alguns nem tomam, e dormir. Não tem papo, não tem conversa, não tem namoro, não tem romantismo, não deixa um dinheiro para a mulher, não investe na mulher, não cuida das crianças, não leva presente, não compra sandália, não compra vestido, não faz nada do papel que você precisa fazer. Eu não estou falando sobre o tempo de dificuldade financeira, eu estou falando sobre o esforço para você fazer aquilo que há muito tempo você já não faz. Para de imitar o seu pai. Se o seu pai foi um marido que não representa um exemplo, deixa o seu pai para trás. Seja o que o Pai Eterno, através da palavra dele, tem ensinado. Sabe, a gente lê lá uma história linda, romântica, maravilhosa, quando Ruth se deita lá aos pés de Boaz, aquele tipo de homem que você precisa ser. Olha como o cara honrou. A mulher, sabe, veio lá da mais uma profunda humildade. Ele era rico, ele era poderoso, mas um homem de honra.
A gente está precisando de mais boais. A gente está precisando de homens com mais caráter, com mais integridade como aqueles. Homens que cuidam, homens que protegem, homens que dão a vida pelas suas esposas. E não esse bando de relaxado, de acomodado, que estão ali na ignorância. Eu dou comida, eu dou casa, estou fazendo minha parte. O resto é com ela. Cruz credo, sai pra lá, capeta. Cheio de homem fedorento, cheio de homem relaxado, com a cueca exalando aquela coisa terrível. Troca de cueca, no mínimo, uma vez por dia. Que porcaria é essa? Que nojeira é essa? Fica com a mesma blusa suada uma semana. Bota essa blusa pra lavar, hoje tem máquina. Se a mulher não puder, se tiver muita coisa pra ela lavar, prende você. Joga lá dentro da máquina, só apertar um botãozinho, jogar um sabãozinho em pó, um amaciante, fechou, botou o sistema, pede ela para te ensinar. Você não tem que ficar lavando roupa todo dia, que eu tô falando não, mas uma vez ou outra, por que não? O que você não pode fazer? Um dia que você está em casa, ou um dia que você viu que a sua mulher já trabalhou demais, ficou aquela parte, depois que tiver tudo, a máquina bateu, secou, pega, pendura lá no varalzinho. Faz um ato de carinho, sabe? Isso também é sedução para a mulher, sabia? Como a gente já ouviu um monte de vezes por aí, tem mais homem interessado na perna dos jogadores de futebol do que na perna da esposa. Mais interessado em ficar olhando os homens correndo atrás de uma bola do que tá olhando para o corpo da esposa. Tem um monte de homem que passa mais tempo alisando um celular, um computador, até um videogame, como alguns têm hoje, do que tá alisando a esposa, que está acariciando a esposa, que está abraçando a esposa, levando ela para tomar um suco, um milkshake, um açaí. Que tipo de homem é esse que essa geração fez? E ainda falam dos moleques que estão chegando, como se os moleques não soubessem. Você que não sabe fazer coisa nenhuma, pergunta a sua esposa se ela está 100% satisfeita com você. Tem coragem? Vai lá e pede a ela uma nota, e quando ela der 10, fala para ela ser sincera, diz que você não vai agir com ignorância, não vai responder com... Você vai simplesmente ficar calado e buscar entender as partes que você está errando. Porque tem homem que tem mulher que está até mentindo para os homens que fazem perguntas como essa, porque tem medo da reação desses cavalos. Sabe? Verdadeiros cavalos, jumentos, asnos, repito aqui, porque tem muito homem que está agindo realmente desse jeito. Só sabe dar coisa, só sabe relixar, só sabe ser ignorante, parece cavalo indomável, bravo. Isso não tem nada a ver com machismo, muito pelo contrário. Isso é ser uma porcaria de homem. Você precisa mudar, cara. Você precisa mudar. Sabe, você precisa parar de fazer sua esposa sofrer e ter que estar suprindo o papel dela como mulher e ainda o seu papel como homem. Eu não consigo parar no emprego. Toma vergonha! Repreende esse demônio da sua vida. Vai para uma sessão de descarrego. Vai pedir para tirar o encosto lá no Universal do Reino de Deus. Ou então na sua igreja, convoca... Pelo amor de Deus, lá o pastor, para juntar um grupinho de intercessão, as irmãs de oração, e expulsar essa coisa dentro de você. O meu passado, porque eu passei isso, porque o meu pai, a minha mãe, eles já tinham morrido, eles foram ignorantes. O passado passou. A gente está falando sobre o presente, você, sua esposa, sua família, seus filhos, seu presente e seu futuro. O que você está plantando agora, você vai colher depois. Fica plantando porcaria para ver se na sua velhice não vai ser uma tristeza só. Uma angústia só. Sai dessa, hein? Enquanto é tempo. Ouça o que eu estou te falando. Porque eu estou te falando é a palavra de Deus. Só que está aqui bem contemporânea para você poder entender. Tem marido que quer ficar dando belisquinho na bunda, ficar falando mais sem vergonhencezinha para mulher e todas essas coisinhas que tem a ver com a parte do ato sexual, mas não vive outro lado. Então a mulher não quer isso não. Ela não quer nem que você encoste nela. Tem mulher que tá com nojo, sabe? A gente ouve um monte de mulher dizendo: ai, eu não falei pra ele, eu não falo, não tenho coragem, mas eu tô com nojo quando ele me encosta, quando ele me toca. Ela não tá com nojo só porque você não colocou desodorante direito, porque você não toma banho direito, porque você não trocou a cueca como a gente falou, ou porque você chega todo suado e já quer abraçar, não tem noção de que não é pra fazer dessa forma. Ela está com nojo por causa das suas atitudes, da sua falta de romantismo. Você deixou de ser um homem sedutor há muito tempo. Talvez, se alguns foram lá no tempo do namoro e depois viraram asquerosos, viraram
fracos, viraram totalmente antissedutores, não atrai ninguém, não atrai nada. Ah, mas a mulher de fora é prostituta, a mulher de fora tem pombagira, essa daí, até o desdentado mais feio que tiver no mundo, sabe? Aquele, digita aí na internet, o homem mais feio do mundo, até ele faz sexo com essa mulher, porque pombagira, demônio não olha a aparência, demônio quer destruir o seu lar. Ter relação com essas mulheres é fácil. Eu quero ver você conseguir seduzir a sua esposa. Isso que eu quero ver você conseguir. Te desafio. Então vai lá, se você tem coragem de reconhecer que pelo menos em alguma dessas partes a carapuça está servindo, sabe, realmente tem a ver com essa atitude de vida que você tem tomado, vai lá orar, vai lá jejuar, vai lá ler um livro sobre família, sobre casamento, sobre como ser homem de verdade. Vai lá levantar um propósito pela sua casa, pelo seu casamento, porque você que é o sacerdote, cara. Não é a mulher que é sacerdotisa, não. Para de jogar peso para cima dela. Ah, você vai lá, fala com as crianças. Não, fala você. O sacerdote é você, quem tem que ter a palavra é você. A esposa pode conversar, a esposa pode orientar, mas seja menino ou menina, quem fala, quem orienta, quem mostra a verdade é você. Nós voltando aqui um pouquinho para a gente fechar essa parte dos homens, e nós já vamos passar para a parte das mulheres, tá? Para fechar essa parte dos homens, vai orar, vai fazer propósitos com Deus. Se está tão difícil assim, tem demônio no negócio, ou então tem uma trava psicológica tão grande que você não consegue sair desse marasmo, dessa mesmice, desse homem que não atrai nada nem ninguém dentro da sua casa, a não ser problema, poeira, fedor e sujeira. Vai ler a palavra de Deus, medita na palavra de dia e de noite, procurando como ser um homem melhor, como ser um marido de verdade, ok? Estou torcendo por você. Eu fui um pouco bravo, um pouco bruto aqui, arrogante, sim, em algumas palavras, mas é porque alguns homens só entendem dessa forma. Mas entendem dessa forma para mudar. E eu espero que seja assim. Profetizo sobre a sua vida que você será transformado e através da sua transformação, sacerdote, o seu lar será transformado. Em nome de Jesus. Agora a gente tem uma palavra para as mulheres, porque não é só os homens que erram, não, tá bom? Não é só os homens que são muitos desses apelidos, dessas classificações, desses atributos que nós colocamos aí, não. Tem mulher também arrogante, tagarela, ou como a Bíblia diz, goteira de uma bica, sabe? Aquela que não para de perturbar, não para de encher a paciência do cara. O cara abre a porta e ela já está cheia de reclamação, descabelada, suada, suja, um bebê pendurado lá chorando, não sabe organizar a vida, não sabe organizar a casa. A Bíblia diz, a mulher, você já sabe disso, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu vou te perguntar, mulher, por que você não consegue com 1, 2, 3 filhos, se tem um monte de mulher com uma multidão de filhos que consegue? E a gente vê isso em um monte de lugar, não só dentro das igrejas, mas na internet, etc, etc, etc. Mulheres que eu conheço que têm uma certa quantidade de filhos e conseguem sim dar conta do recado, com a ajuda ou não do marido, são mulheres de garra. A mulher de Provérbios capítulo 31, sabe? Ela faz coisas dentro de casa para conseguir angariar um dinheiro para somar com o dinheiro do marido, e ela ainda passa, ela cozinha, ela lava. Se você tem condições de ter uma passadeira, uma doméstica, uma cozinheira, né, de comprar comidinha congelada para deixar lá, legal, nada contra isso, mas se não dá, você também precisa assumir o seu papel. Você precisa ser a princesa que ele casou esperando que você seja, que você fosse pelo menos. Você deve ser essa mulher. Assuma o seu papel de auxiliadora, de submissa, daquela que ama, daquela que... A Bíblia fala sobre a mulher elogiar o marido, não é só o marido elogiar a mulher, mas a mulher também precisa estar elogiando o marido, sabe? Agradecendo também por tudo que ele põe dentro de casa, agradecendo quando ele faz alguma coisa doméstica, quando ele ajuda. Não estou dizendo que não seja papel dele, não, mas agradeça. Isso é saudável para o seu casamento. Sabe, dá uma moral para o seu marido quando ele lavar uma louça, quando ele passar um pano, quando ele passar um aspirador, quando ele colocar um parafuso para pendurar um quadro, quando ele consertar alguma coisinha dentro de casa, ou quando ele pelo menos pagar
para fazer aquilo que ele não sabe ou que ele não consegue fazer. Elogia, não seja tão rabugenta como algumas que tem por aí. Depois de o marido fazer, ainda reclama. Ah, mas tem que ficar assim, né? Tudo bem, você já fez aquilo ali, mas tem que fazer isso aqui também. Ainda falta isso, ainda falta muita coisa. Ei, calma! Assim ele não vai querer fazer mais nada. A mulher sábia edifica a sua casa. E você elogiar faz parte de sabedoria. Reclamar não motiva ninguém a fazer nada mais. Agora, elogiar motiva. Se esse homem sabe que ele vai fazer alguma coisa que te agrada e vai receber um elogio, sabe, vai levantar a moral dele, daqui a pouco ele está fazendo de novo. É assim comigo. A minha esposa é esperta, inteligente demais. Às vezes eu faço uma coisinha tão boba e ela me dá a maior moral. Sabe, ela ainda fala assim, um homenzinho da casa. Sabe fazer, sabe colocar um parafuso, sabe consertar um chuveiro, sabe trocar a bica, sabe colocar até esses dias tijolo. Aqui numa casa que a gente está de veraneio, passando um tempo, né, dentro dessa problemática que está aí, coloquei tijolo, eu não sabia, entrei na internet como é que é a massa que faz, como é que assenta o tijolo e tal, coloquei, chapisquei, nunca tinha feito. Fiz calçada, nunca tinha feito na minha vida, entrei na internet, qual é o traço para calçada, como é que faz, tá, onde bota o ferro, fiz calçada. Você tem YouTube agora. A geração passada não tinha, o que não sabia fazer, não sabia, tinha que encontrar um avô para perguntar quando o avô já não tinha morrido. Mas agora não só os homens, mas as mulheres podem também buscar no YouTube, na internet. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Homens, tá? Que eu falei ali. Agora eu tô falando para mulher, mas vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sei fazer comida. Eu não sei fazer comida. E minha mulher, graças a Deus, não reclama disso e assume o papel dela muito bem, quando eu estou também assumindo o meu papel como homem dentro de casa, fazendo aquilo que eu entendo que preciso fazer. Mas não sou contra o homem cozinhar, até porque tem homens que gostam muito. Mas nos últimos dias, mesmo sem saber fazer, mesmo sem praticamente nunca, acho que já fiz comida de verdade, sem ser aquela farofinha de ovo, que isso aí eu faço desde adolescente, ou então um miojo, que eu não gosto muito de comer, que não é tão saudável. Comida de verdade, sabe? Um frango assado. Eu devo ter feito só umas 3 vezes na vida. E fiz um dia desse, agora até postei por aí. Né? Alguém deve ter visto. Como que eu fiz? Querida, deixa comigo. Amanhã o almoço vai ser comigo. Você vai passar o dia fazendo o que você quiser. Passa a manhã toda no celular, olhando a palavra de Deus, jogando, passeando. Vai curtir a vida, deixa o almoço comigo. A parte da manhã toda comigo. Quando chegar no horário do almoço, eu só te chamo para comer. Mas eu não sei fazer. O que eu fiz? Senhor Google, dá uma ajuda aí. E o Google me ajudou e eu fiz aquela costela com linguiça, com rúcula, sabe, além daquilo que o Google me ensinou, ainda acrescentei e deu certo. Ela elogiou, ela agradeceu, ela ficou alegre, ela comeu de boca cheia e repetiu no outro dia, quis mais e continuou elogiando e falando bem. Aquilo fez bem demais para mim, o elogio e o quanto ela gostou, e com certeza aquilo fez bem também para ela. Agora tem homem que não quer aprender nada que não sabe, aceita a mesmice, aceita a mornidão. A Bíblia fala, você é quente, você é frio. Esse negócio de morno é enjoativo, sabe? Dá vontade de vomitar. E tem homem e mulher aceitando a mornidão. Mesma coisa as mulheres. Eu não sei ganhar dinheiro. Vai pesquisar. Você não precisa fazer um salário de 10 mil reais. Mas se você conseguir 500 reais no mês com um negocinho básico, de um tempinho que você conseguiu tirar, já é uma força. Você já pode ajudar dentro de casa ou usar para você mesmo, para o salão, para uma coisa para dentro da sua cozinha, para uma planta que você quer comprar, ou seja o que for, faça o que você quiser com o seu dinheiro. Mas a mulher de provérbio, que é a palavra de Deus, que está ali para nos ensinar, fala sobre uma mulher que dentro de casa consegue fazer coisa para ganhar dinheiro. Ela não sai para trabalhar, não. E eu não estou aqui sendo contra as mulheres que saem para trabalhar. A não ser, todo mundo sabe, eu não concordo com essa questão de creche. Em último caso, quando a mulher não tem como, a família não tem como sustentar a casa e a mulher precisa trabalhar, ok, sem problema. Mas é uma coisa pessoal, tá? Que eu estou expondo aqui agora. Eu entendo e eu prefiro que os filhos sejam criados com a mãe e não com a creche ou com a escola. Eu lembro que até na época das minhas, eu tive até um certo problema com os familiares, porque eu queria colocar minhas filhas só com 5, 6 anos na escola.
e o pessoal querendo que eu colocasse antes. Mas permaneci dentro do meu propósito e coloquei no tempo que eu entendia que seria saudável para elas. O que eu queria era formar, né, no psique, na estrutura delas, aquele ideal que eu tinha de vida, principalmente dentro da palavra de Deus, para depois então envolver elas, foram duas, né, com outras pessoas de outras famílias, com visões diferentes, com linguajar diferente, mas aí elas já estavam formadas e até certo ponto já sabiam se defender. Mas essa então é a mulher sábia que a Bíblia nos ensina, nos mostra, nos orienta. É aquela que gera dinheiro dentro de casa. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo que você pode fazer isso se você quiser. E ela ainda dá conta da roupa do marido, ela dá conta dos filhos. Ah, isso daí é uma escrava. Não é nada, não é nada. É uma escrava se você é daquelas também que passa horas e horas no celular. Diz que não passa. Mas se você tem um marcador, sabe que a maioria dos celulares hoje, os mais novos, eles marcam, se você acionar, eles marcam quanto tempo você passou no Facebook, quanto tempo você passou no YouTube, quanto tempo você passou no Instagram. E muita gente está surpreendendo quando no final do dia vai olhar e ver que gastou 7 horas somando todos os meios que um celular pode oferecer. Todas as artimanhas que um celular pode usar para roubar o seu tempo. O celular pode ser usado, as redes sociais, a internet, a tecnologia pode ser usada para o bem? Claro, mas o que acontece é que tem muita gente dando desculpa de que aquilo ali é um passatempo, é o meu momento de relaxar, e na verdade estão passando 5, 6, 7, 4, 3 horas por dia perdidas nessas coisas. A mesma coisa lá do homem. Ao invés de estar alisando o seu marido, de estar fazendo carinho no seu marido, você passa aí horas e horas alisando o celular, pesquisando isso, pesquisando aquilo, olhando fofoca, inventando coisa para não viver aquilo que você tem que viver. Aí não dá para manter a casa arrumada, aí não dá para receber o marido cheirosa. Olha, a minha avó, meu avô morreu com 36 anos de idade. Meu avô por parte de mãe. 36 anos de idade, ele morreu quando o último filho nasceu praticamente, que foi o caçula, de 6 filhos, e a minha avó então ficou solteira, não lembro exatamente agora da idade, mas mais nova do que ele. Ele tinha 36, ela mais nova do que ele. Pois a minha avó criou os 6 filhos sem namorado, sem amante, sem marido, sem estar dependendo de homem para manter aquelas 6 crianças. Foram os 6 homens e mulheres, entre homens e mulheres, os filhos, meus tios, muito bem criados. E eu lembro da casa da minha avó porque eu amava estar lá dentro, sempre limpinha, sempre cheirosa, com um cafezinho pronto a qualquer momento que eu quisesse beber daquele café. Inclusive eu parei de beber café quando a minha avó faleceu e vim voltar a beber café depois de alguns anos de casado, só para estar do lado da minha esposa no cafezinho, porque eu já não bebia mais. E se a minha avó, naquela época, sem não tinha máquina de lavar, não tinha air fry, essas fritadeiras elétricas, não tinha forno elétrico, não tinha nada dessas novidades que podem ajudar uma mulher a ganhar tempo. Mas a mulher ganha tempo com a máquina de lavar, ela ganha tempo com a fritadeira, ela ganha tempo com um monte de coisa que estão inventando por aí. Tem a tal da Shop, como é que é o nome? Esqueci agora. Você sabe qual a lógica que eu estou falando, que vai só inventando mais coisa para você comprar e para você conseguir ter mais tempo. Mas você pega esse tempo todo, mulher, agora eu estou falando para mulher, você pega esse tempo todo e joga para o celular? Tem mulher que quando eu entro lá no Facebook para postar um vídeo, para dar uma palavra, para abrir uma live, todo tempo tá online, tá lá a bolinha verde acesa o tempo todo. Homem também, mas um monte de mulher que parece que passa 24 horas ligado. O celular deve... E não vem com aquela desculpa que são as mulheres que trabalham e precisam deixar o celular atento o tempo todo. Eu sei que isso existe, mas é uma minoria, tá? A maioria tá mesmo lá, gastando tempo. Não pode ouvir um plim-plim, que quer lá ouvir e já quer responder: ô, você não nasceu com celular. E você não precisa do celular dessa forma que você pensa que precisa, não.
Vai alisar mais o seu marido do que o celular, que o seu casamento vai melhorar. Vai conversar mais com o seu marido do que, sabe, não são todas, mas com as fofocas que algumas ficam por aí nas redes sociais, que o seu casamento vai melhorar. Vai dar mais tempo para o seu filho, para sua filha, ainda que eles já não estejam mais dentro de casa, talvez já estejam adultos, casados, vai mandar mais mensagem para eles, vai visitar eles, levar uma comida, um presente, que a sua vida vai melhorar, que a sua família vai melhorar. É tanta reclamação. No último encontro de casais que a gente teve, eu e minha esposa, a gente faz uma palestra simultânea. Ela está numa sala palestrando para as mulheres e eu, geralmente, numa sala palestrando para os homens ao mesmo tempo. Então, a gente distribui em certo momento, contando já aqui, né, algumas surpresinhas do encontro de casais. A gente distribui um papelzinho para cada um, só para criticar. É o momento da crítica. Tem um momento do elogio, mas também tem um momento da crítica. Aí tá lá os homens reclamando das mulheres, tá lá as mulheres reclamando dos homens. Então sempre tem aquelas mesmas coisas, né? O homem que não toma banho, a mulher que não toma banho, o homem que passa horas e horas no futebol, assistindo futebol, o homem que chega tarde demais em casa porque sai do trabalho e quer passar em outros lugares, a mulher diz que não tem prazer nela, que não tem prazer em estar dentro de casa, que prefere os amigos do que ela e bababá, babá, aquelas coisas de sempre. Mas no último encontro de casais que nós tivemos uma surpresa, uma reclamação que nós nunca tínhamos recebido. Um monte de casal, tanto do lado dos homens quanto do lado das mulheres, reclamando do tempo que o cônjuge passa com os celulares ou com o celular. Eu digo os celulares porque tem gente que tem mais de um, né? Tem gente que precisa para trabalhar, é um pessoal, é um profissional, mas igual o outro caso, é a minoria. Os outros é mais mesmo vício, problema, falta de controle, sabe? Falta de noção. Aí tem que ter 1, 2, 3 celulares, ainda mexe no notebook, Netflix, e é isso, é aquilo. E quando se vê, vai embora ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas do dia que poderia ser utilizado para aprender, para ler um livro saudável, para ler sobre casamento, para estudar, para fazer exercício, para pesquisar sobre uma boa alimentação, para fazer uma caminhada, para deixar a casa mais limpinha, para cuidar das coisas do seu marido, para deixar a roupa dele tudo arrumadinha. Ah, eu não sou escravo, não tem nada a ver com escravo, isso é natural, desde sempre. Você vai ler, como eu estou falando lá em Provérbios 31, você vai ver que a mulher tinha prazer, igual um vídeo que está rolando por aí, de uma esposa que fala assim, olha, eu não deixo ninguém passar a roupa do meu marido, prefiro eu passar, porque enquanto eu estou passando, eu estou profetizando sobre a vida dele. Essa camisa, essa calça, é a calça de um homem vitorioso, é a calça de um homem mais que vencedor, é a calça de um homem de honra, é uma camisa de um homem nobre. Estou dizendo que você tem que estar passando a roupa do seu marido, se você tem alguém para passar. O que eu estou dizendo é que você pode fazer de alguns atributos, alguns trabalhos, de alguns afazeres da mulher dentro de casa, a mulher que está dentro de casa, um prazer quando você adquire conhecimento, entendimento, revelação do Espírito Santo. Quando você se levanta como uma profeta dentro da sua casa e começa a fazer as coisas em forma de profecia. E com certeza, assim você vai mover os céus, assim você vai mover a atmosfera, você vai transformar o ambiente. Repetindo, a mulher sábia edifica a sua casa. Deixa eu te perguntar, a sua casa tem sido edificada com as suas atitudes dos últimos tempos, dos últimos meses, dos últimos anos? A sua casa tem sido realmente edificada? O seu marido tem tido mais prazer em trabalhar, em levar dinheiro para dentro de casa, em cuidar de você, em pagar as coisas para você? O seu marido tem tido prazer em voltar para casa, em encontrar a sua casa, em encontrar aquele ambiente gostoso, amistoso, aconchegante, em encontrar você cheirosa, linda, maravilhosa? Que tipo de mulher você tem sido? Agora vamos lá. Para as mulheres também, sobre o ponto sexualidade, ato sexual, relacionamento sexual, sexo, como muitos costumam resumir. Como você tem vivido essa sua parte de amante, de mulher sedutora? Sabe, a Bíblia diz, eu vou colocar a referência aí para vocês, que é pecado você passar muito tempo sem dar do seu corpo, vamos ser assim bem nobres no falar,
de dar do seu corpo, de oferecer do seu corpo, da sua sedução, da sua área sexual. É pecado passar muito tempo sem dar este prazer para o seu marido. E vice-versa. A mesma coisa o marido para a esposa. A Bíblia é tão enfática em relação a isso que a referência que eu estou falando, ela diz até que se você for fazer um propósito espiritual de jejum, oração, clamor, intercessão, não, e nesse propósito fosse abster das relações sexuais, esse propósito não pode durar muito tempo. Por quê? A Bíblia responde, eu vou colocar a passagem aí enquanto eu estou falando, deve estar já aparecendo aí para você, tá? Quando o vídeo for editado. E agora você está assistindo, então é porque já está editado e a passagem já está aí ou aqui, em algum lugar. Ela diz que passar muito tempo sem marido e mulher, sem relação sexual, é dar espaço para o pecado, é dar espaço para a tentação, é colocar o outro cônjuge em tentação. Se foi você que decidiu, então você vai estar colocando o outro em tentação, porque o nosso corpo físico, biológico e até psicológico, e de alguma forma até espiritual, precisa da junção dos corpos para o relacionamento sexual. É absurdo eu receber, principalmente, já recebi algumas mulheres. O número, a porcentagem é bem menor de mulheres reclamando sobre isso. Mas eu já recebi reclamações também de mulheres, de homens que abandonam elas sexualmente, ou seja, passam muito tempo sem ter relação sexual. Mas eu já atendi homens que me disseram que estavam 6 meses sem relação sexual por causa da esposa, que não queria dar prazer a eles, que não queria oferecer o corpo para eles desfrutarem do prazer que Deus teve a ideia, Deus colocou no homem e na mulher a capacidade de desfrutar do prazer sexual, não só do orgasmo ou do ápice de uma relação, mas de tudo que envolve uma relação. As palavras carinhosas, as palavras sedutoras, as carícias sensuais, a arrumação, o cheiro maravilhoso, como é que se diz? A limpeza, a higiene, a sedução em todas as coisas envolvidas ali, naquele leito conjugal, matrimonial, no casamento. Então a Bíblia diz que você não pode fazer isso. Ah, mas eu tenho um problema físico, eu sinto uma dor, quando começa a penetração eu sinto uma dor. Isso pode ser vaginismo, não conhece? Vai lá pesquisar, porque não é essa palestra que eu vou estar ensinando sobre isso. Estou preparando um curso bem mais completo, bem mais esmiuçado dentro desse assunto. Mas o vaginismo é um problema físico e ao mesmo tempo psicológico, que a mulher sente dor, a vagina se trava, né, e não consegue abrir espaço para que haja prazer. Isso é um tipo de doença. Pode ser física, mas na maioria das vezes está relacionada também com o psicológico. Um trauma passado, um abuso, qualquer uma situação que pode ter gerado isso, e existe tratamento, né? Você vai de pouco a pouco conseguindo a liberação da mente, para que haja liberação também do seu corpo, para que o seu marido então possa estar fazendo o que precisa ser feito, que você sabe o que é, tá bom? Agora, se o seu problema é outro, né, é bem mais voltado para a área psicológica, dos seus traumas, dos problemas que você teve, da violência que foi causada contra você, deixa eu te dizer uma coisa, o seu marido, não se sinta ofendido com isso, mas o seu marido não tem culpa nenhuma disso. Se o seu marido não foi quem gerou esse trauma, ele não tem culpa. Se nós estamos falando de um passado onde na infância, na adolescência ou até na juventude, você foi abusada,
não só abusos sexuais, mas qualquer tipo de abuso, de violência, de autoritarismo nas palavras, de humilhação, mas que de alguma forma gerou esse problema, essa problemática psicológica que te impede de ter prazer na relação sexual, você precisa se tratar. Assim é que não pode ficar. Seu marido precisa de sexo. Deixa eu dizer uma coisa, adiantando aqui, e depois, se você fizer o curso comigo, você vai ouvir novamente. Mas deixa eu te adiantar algo aqui que para alguns é assustador. Você sabe quantas vezes, biologicamente, o corpo, quantas vezes no mês ou por mês, a mulher tem um impulso sexual realmente físico, onde o corpo dela está desejando sexo? Uma a no máximo 2 vezes por mês. Para o homem isso é apavorante, é terrível. Como pode uma pessoa sobreviver com uma relação sexual ou 2 só por mês? Ok. A mulher tem o desejo gerado, sabe? É quando o corpo se prepara para engravidar. Ela entra naquele período de que o corpo deseja a relação sexual. Uma vez por mês, o corpo da mulher deseja engravidar, seja ela ligada ou não, mas o desejo acontece naturalmente com um certo tipo de ovulação, seja na mulher ligada ou não, mas é o movimento dos hormônios, né? Estrogênio, testosterona, ali o aumento de um e a baixa do outro, mas não é sobre isso, não é agora que a gente vai falar, mas você já entendeu que a mulher tem um desejo legítimo, uma a no máximo 2 vezes por mês. E o homem? Esse mesmo impulso, sabe? Essa mesma a onça que tem dentro da mulher, aquela mulher que gosta de vestir oncinha nessa hora. Não são todas, tem mulher que detesta oncinha, né? Como a minha esposa não gosta de nada de oncinha. Se você for dar um presente à minha esposa, não dê um sapato de oncinha, uma coxa de oncinha, uma tiara de oncinha, porque ela não gosta. Mas nós não estamos falando sobre a estampa oncinha, estamos falando sobre aquele feromônio, né, dentro da mulher, aquele desejo sexual. Como o da mulher acontece 1 a 2 vezes no mês, pasme você que não sabia. A do homem acontece em média, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, multiplicando no mês de 30 dias, enquanto a mulher tem o desejo de 1 a 2 vezes, o homem tem em média desejo 90 vezes por mês. O homem tem um verdadeiro desejo sexual. Não é só da psicológico ou porque ele é promíscuo e assistiu uma pornografia. Não. O corpo do homem biológico move os hormônios dele, prepara os espermatozoides dele para gerar uma relação sexual 3 vezes por dia. É claro que eu não estou falando de maneira nenhuma que você ou vocês devem ter relação sexual 3 vezes por dia. Nada disso. Né? Vai gerar até um grande problema de assadura e vai gastar dinheiro com hipoglose e outras coisas assim. O que eu estou querendo explicar aqui é que isso também foi gerado por Deus. Por quê? Deus gerou o sexo para o prazer, mas gerou também para a procriação. Então a mulher entra num período apta ou capacitada a gerar filho 1 vez, no máximo 2 dias por mês. E esse homem que vai casar com ela, esse macho que vai casar com ela, não tem como a natureza fazer com que ele esteja gerando esse mesmo impulso sexual para gerar uma gravidez no mesmo dia. Então o que Deus fez? Seja qual for a mulher que esse homem casar, tem um dia que ela vai estar apta para a gravidez. Agora nós não estamos falando de prazer sexual, estamos falando sobre gerar filhos. Então esse homem precisa estar apto todos os dias, manhã, tarde ou noite, porque ele não sabe quando essa mulher, o dia que essa mulher, dá para calcular através da tabela, né? Uma dica aí para os homens, já estou até entrando no outro curso. No 14º dia após o início da menstruação, geralmente é o dia que essa mulher está
desenvolvendo esses hormônios e está virando essa onça que quer te atacar. A não ser que ela esteja com algum problema hormonal, isso não vai acontecer, ou um grande problema psicológico que pode travar também essa ovulação, esse movimentar dos hormônios. Tá, mas voltando. Então, esse homem casou com essa mulher e essa mulher tem um dia que está apta a ficar grávida. E ele não sabe se essa mulher vai desejar ou vai ter tempo, se ela trabalha fora, se esse homem não sabe se ela vai ter a parte da manhã, da tarde ou da noite, para poderem ter esse relacionamento e gerar então essa gravidez. Então, Deus fez com que esse homem esteja preparado todos os dias do mês, de manhã, de tarde e de noite, para quando essa mulher estiver no período, ele possa gerar filhos com ela, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, ou seja na parte da noite. Não importa. O homem sempre estará preparado, a não ser, como no caso que tem acontecido, 50% dos homens... Ai, meu Deus, já estou entrando em outro estudo, em outra coisa. 50% dos homens acima de 40 anos estão ficando impotentes sexualmente por causa, diz a psicologia, por causa do papel autoritário que a mulher tem assumido na sociedade. Por causa também da alimentação e outras coisas, preocupações, né? O exagero de atividade, exagero de trabalho, de estudo na parte de alguns, mas principalmente por causa de uma questão social que a mulher começou a se tornar autoritária e foi dando uma baixa, uma queda no potencial sexual desse homem. Tá bom? Não é essa palestra, não é esse o curso que nós estamos aqui, mas nós estamos explicando. Ei, mulher, o seu marido tem desejo sexual, ele tem vontade de fazer sexo com você 3 vezes por dia. E se ele é fiel, se ele é um marido íntegro, honesto, principalmente um homem de Deus verdadeiramente, porque ele vai fazer por Deus em primeiro lugar, né? Porque Deus está vendo em todo tempo. Talvez você não vai ver em todo lugar, em todo tempo. Mas esse marido vai estar tendo esse desejo todos os dias do mês. Se ele é saudável sexualmente, todos os dias do mês, do ano, ele vai ter vontade de fazer sexo com você. De manhã, de tarde e de noite. Talvez, vou usar um termo engraçadinho, talvez o Bilal dele nem aguente isso. E também nem é para aguentar, porque não é para fazer sexo 3 vezes por dia. Ele só precisa, o que Deus fez foi só deixar ele preparado para que ele esteja apto a gerar um filho com essa mulher em qualquer período que essa mulher estiver gerando essa ovulação e esse desejo sexual por ele, que é a atração para gerar uma gravidez. Deu para entender isso? Agora, existe uma média de relação sexual? Sim, existe uma média nos livros de psicologia, nos livros talvez da área médica, medicinal, que trata diretamente dessa parte sexual. Mas eu não quero que você se prenda a essa média, porque cada um é cada um, cada casal é um casal. O que não pode acontecer principalmente para você que é cristão e você que não é, precisa entender a sabedoria da Bíblia nessa área, porque foi Deus que criou todas essas questões hormonais. O que não pode acontecer é o que a Bíblia diz: passar muito tempo sem relação. Tá, mas me conta logo, qual é a média? A média dos casais. Não importa, por incrível que pareça, não importa se são casais que estão começando o casamento, meninos, moças e rapazes ou idosos. Existe um livro, relatório de Heinz, precisei ler na faculdade, que ele fala, ele é um livro de perguntas de pesquisa de campo. Então tem a pergunta de quem está gerando o livro e a resposta de todas as idades, e principalmente de muitas idosas e muitos idosos, que prova, olha eu voltando de novo para o outro curso, para outra palestra, que prova que o desejo sexual não precisa ser alterado na vida dos idosos. Tá, fala logo, que média é essa? Essa média são 3 vezes, repetindo, né, eu acho, 3 vezes por dia. Desculpa, 3 vezes por semana. Essa é a média tanto dos casais novinhos,
dos casais adultos e dos casais idosos. Existe uma média, mas você não é este casal. Você é você, seu marido é seu marido. E vocês vão decidir, em acordo entre os dois, qual será a média semanal ou mensal de relação sexual que vocês terão. Sabendo que o corpo de um homem e uma mulher, principalmente os casados que já entraram em relação sexual, que já desfrutaram da relação sexual, precisam da relação sexual para liberar alguns outros hormônios de bem-estar e etc, 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 que não é esse momento para estar falando sobre isso. O que eu quero falar nesse vídeo é sobre o seu papel de mulher e o papel de homem, tá? Assumir o seu papel. Então, mulher, eu estou falando para você agora, estou sendo bem mais suave, né, do que fui com os homens, ainda que algumas não mereçam. Porque são, como eu falei lá atrás, também são porcas, são anti-higiênicas, são descontroladas, desarrumadas, são fuxiqueiras, são fofoqueiras, são agarradas no celular, né, não limpam a casa direito, deixa tudo bagunçado, tem lugar até que tem mau cheiro, eu entro e você sente um mau cheiro, você é convidado para lá e às vezes você não quer nem sentar no sofá, tem cheiro de cachorro, tem cheiro de murrinha, tem cheiro de coisa guardada, tem cheiro de casa mal lavada, sabe, não tem aquele cheirinho de desinfetante, aquele cheirinho de aromatizante, não tem limpeza no ambiente, misericórdia. Graças a Deus, Deus não me deu uma mulher dessa, porque eu vou te falar, quem merece uma mulher dessa tem que ter... Deixa pra lá. Ninguém merece. Né? A frase que usam por aí, ninguém merece. E tem mulher rabugenta, tem mulher tagarela, tem mulher goteira que não sai do ouvido do homem, tem mulher que o homem falhou lá atrás, há 20, 30 anos atrás, e ela fala até hoje a mesma coisa. Gente, eu conheço mulheres que aconteceram problemas lá no início do casamento e elas jogam, não sabem perdoar, elas dizem que perdoaram, mas continuam jogando na cara, continuam... Olha, é um negócio insuportável. A Bíblia diz que mulheres que são como uma goteira, como uma bica que está com problema, não para de pingar e fica lá... E eu acho que ainda é uma goteira em cima da lata, sabe? Igual um dia eu tive que acordar de madrugada na primeira casinha que a gente morou, porque estava chovendo e tinha uma goteira em cima da lata, e eu levantei de pijama, abri a porta lá no escuro, na chuva, arranquei aquela lata com uma raiva e joguei longe. E eu imagino que tem mulheres que os homens devem ter essa mesma vontade, igual eu fiz com a lata, sabe? Devem vontade de pegar essas mulheres e jogar longe. Mas claro, não vão fazer, né? É só vontade que dá, como dizem, e passa. Mas que tem mulher rabugenta, tagarela, reclamona, murmuradora, acusadora, que fica apontando. Tem mulher que o homem nem tem mais dinheiro, porque é tão pesado conviver com ela, é tanta reclamação, é tanta murmuração, que esse cara fica até mais pobre do que quando casou, porque a mulher pesa sobre ele e não deixa o cara romper financeiramente. Às vezes até a reclamação que ela tem, o cara está trabalhando, está se esforçando, mas ela tem tanta reclamação de que queria mais dinheiro, que queria aquilo, que queria fazer o cabelo, queria botar um alongamento, queria mudar, queria tal, e você não pode, você não tem dinheiro, você não pode pagar para mim, que eu quero, que o cara, sabe, desanima. Ao invés de ele ganhar mais dinheiro, ele acaba ganhando menos, porque essa mulher é um peso na vida desse homem. Realmente ninguém merece. Tem alguns homens que merecem sim, mas vamos deixar dentro do termo ninguém merece, né? Então, para fechar, vamos lá, mulheres. Estou falando também para aquelas que são cavalas, que são ogras, que são arrogantes, que são porcas, que são anti-higiênicas, que são preguiçosas, que são viciadas em tecnologia, em celular, sabe, que não fazem o papel delas, as mulheres que não têm relação sexual suficiente com os homens, sabe, aquela mulher que o cara vive reclamando que está 1 mês sem sexo, está 2 meses sem sexo, cruz credo, graças a Deus, Deus não me deu uma coisa dessa. Agora, me perdoa você que tem um problema, sabe, que veio através de um trauma. Eu sinto muito por você, de verdade.
No que eu puder ajudar, eu quero te ajudar. Mas deixa eu te falar, você precisa se tratar. Sabe, se você tem problema com seu marido, está passando por você e acariciando o seu bumbum, está tentando sentir os seus seios, né, no meio do dia. Não estou dizendo aquele negócio que, sabe, enche o saco o tempo todo, aquele homem mais do que tarado. Tarado todo homem é, né? Tem uma tara por mulher. Não é tarado de mulheres, tarado para a mesma mulher, para a mulher dele. Né? Aquele desejo pela esposa, desejo afetivo, desejo sexual, seja o que for. Mas se você tem problema com isso, você se sente mal quando o homem está falando sobre sexo, quando ele fala uma sem vergonhice, sabe? O homem não deve estar falando sem vergonhice para outras pessoas, sabe? Não deve estar falando, comparando. Às vezes o homem está... Vou falar uma coisa aqui estranha de se falar, mas vamos supor que tem um cara que é tão humorado que a mulher dele está fazendo cozinha e está lá o pepino. Aí ele vai, pega o pepino, bota no lugar ali, em frente à calça assim, e fala uma gracinha e tal. E tem mulher que já... Ai, que palhaçada, que homem nojento, que homem porco. É um humor. Você precisa ver isso como humor. E se você não consegue ver, a não ser que seja um hiper exagero do seu marido, que como algumas falam, só pensa nisso, só fala daquilo, falar todo dia é natural, porque o homem tem desejo natural. Ter relação todos os dias, não vou dizer que seja natural, mas ter desejo... O homem ter desejo todos os dias é natural. Então ele pode compreender o limite do seu corpo, principalmente de manhã, de tarde, de noite, como o corpo dele o impulsiona a fazer. Mas pelo menos falar. Vou usar um termozinho aqui que eu não gosto de usar, que não faz parte do meu linguajar, mas para o pessoal entender, falar uma sacanagemzinha algumas vezes no dia é um desabafo, porque ele sabe que naquele dia não vai ter sexo. Porque ele sabe que o seu corpo talvez não é de ferro, não aguenta sexo 3 vezes por dia, não aguenta sexo todo dia da semana. Fora os homens egoístas, né? Eu digo que o homem que só quer relação sexual anal, ele só pode ter 2 problemas. O primeiro, ele pode ter sido muito mergulhado em pornografia. E aquilo gerou uma ilusão nele de que o sexo anal é melhor do que o sexo vaginal. Com certeza não é, porque Deus criou a vagina para a relação sexual e o ânus para outra coisa que você já sabe, ou o reto para outra coisa que você já sabe o que é. Ou esse homem teve um certo problema na vida que gerou uma tendência sexual, homossexual aliás, e ele não aceitou. Se posicionou como homem, mas o relacionamento dele é sempre anal, porque ele passou por um problema de tendência homossexual. Eles não vão concordar comigo, com certeza, porque eles têm essa postura, mas são esses 2. Eu só vejo esses 2, tá? Ou ele foi viciado em pornografia, e a pornografia vende uma ilusão. É igual você assistir 007, né, assistir Missão Impossível e tentar fazer aquilo na vida real. É assim também quando você assiste, se vicia em pornografia e acaba querendo que a sua esposa, que o seu cônjuge, que a sua companheira tenha aquele mesmo estilo de vida de um filme. Aquilo é um filme, aquilo de certa forma é ficção, sabe? Aquilo não existe na vida real. Nem as próprias atrizes ou atores que praticam ali, eles não têm esse tipo de sexo, esse tipo de vida, porque aquilo ali é 007, é Missão Impossível, é ilusão, é hollywoodiana, é mentira, tá bom? Aquilo não se encaixa na vida real. Então esse homem que só quer relação através de relação anal, eu só vejo dessas 2 formas, até pelo que eu estudei, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei. Ou ele teve vício em pornografia, ou ele teve uma tendência homossexual que ele travou, se posicionou como homem, e às vezes até um certo homem arrogante, para deixar totalmente para trás aquela questão homossexual, mas o prazer dele é anal por causa dessa problemática que ele teve lá atrás. Me desculpe os homens que possam estar passando por isso, eu sei, você não vai aceitar, mas é por esse caminho. A vagina e o pênis é o que se combina, e eles foram feitos um para o outro, tá? Então, encerrando aqui, mulher, se cuide. Procure tratamento psicológico, espiritual, tratamento hormonal, físico, com médicos mesmo. Você não sabe qual área, se é física, se é psicológica, se você precisa de remédios de um psiquiatra. Busque tratamento para melhorar o seu casamento. Você precisa estar mais liberta sexualmente. E as outras áreas, higiene,
palavreado, ignorância, sujeira, fofoca, maledicência, perturbação na cabeça do homem, não ser sedutora, viver mal arrumada, sabe, passar o dia todo com aquele pijama largado, essas coisas todas você já ouviu de muitos pastores por aí, talvez outras coisas que eu falei não, mas esses você já ouviu, não quero nem passar por isso. Então, procure ser a melhor mulher para o seu marido, para aperfeiçoar o seu casamento. Quanto melhor você for, mais você vai agradar a Deus. Porque a Bíblia diz, tudo que nós fazemos, seja quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, ou para quem quer que seja, nós estamos fazendo em primeiro lugar para Deus. E Deus se agrada disso. Então que você seja o melhor marido para a sua esposa. E que você seja a melhor esposa para o seu marido. Agora, se é necessário tratamento, busque tratamento. Porque o que mais importa é que vocês sejam verdadeiramente felizes. É que você, homem, faça a sua mulher completamente feliz e realizada. E que você, mulher, faça o seu homem completamente feliz e realizado. Isso é possível. Eu vivo isso. Que Deus te abençoe. Desculpa as palavras fortes. A intenção, com certeza, é abençoar a sua vida e, principalmente, abençoar o seu casamento. Deus te abençoe.